Êxodo capítulo 20, nós estaremos lendo a partir do versículo 1. Diz assim: Então falou Deus todas essas palavras: Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terá outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagens de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, e nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor, o teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Até aqui vamos orar. Senhor Deus, nós estamos reunidos em Teu nome. Nós cremos que só há um Deus, e esse Deus é o Senhor, o Criador dos céus e da terra, o único que merece honra, glórias e louvores, o único que pode receber culto e adoração. Por isso, ó Deus, eu peço a Ti, nos dê graça para compreendermos isso e abandonarmos os nossos ídolos, sejam ídolos feitos por mãos humanas, sejam ídolos de tradições religiosas, sejam ídolos do nosso próprio coração. Eu peço a Ti, ó Deus, que nessa noite o Senhor possa conduzir todos nós a colocarmos os nossos olhos somente em Cristo, o único que pode nos salvar, e possamos descansar somente na obra perfeita do Senhor Jesus naquela cruz. Por isso, ó Deus, que o Teu nome seja glorificado durante toda a ministração dessa palavra. Eu peço a Ti a ajuda do Teu Espírito Santo para conduzir a minha vida de acordo com a Tua palavra, de acordo com a Tua vontade. E eu peço que o Teu Espírito também ajude cada um dos meus irmãos que estão aqui nessa noite, para nós também compreendermos a Tua palavra, nos arrependermos dos nossos pecados e colocarmos a nossa confiança somente na pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Irmãos, então, eu estarei ministrando hoje sobre o último sola em que restou para estar pregando a vocês, que é o Soli Deo Glória. Somente glória a Deus. O que significa a palavra glória no grego? Significa que somente Deus pode receber honra, exaltação, devoção, culto, adoração. Quando nós falamos que somente Deus pode receber essa glória, essa adoração, estamos falando que nós devemos nos curvar e nos prostrar somente diante dEle, servirmos somente a Ele, reverenciarmos somente Ele e admirarmos somente Ele. Somente Deus pode receber glória, porque tudo vem dEle, tudo pertence a Ele, tudo é para Ele. De sorte que nenhum homem, ou objeto, ou anjos podem receber glória. Isaías 42:8 diz: Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, não darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Romanos 11:3 diz: Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Em Atos 17:28 diz: Pois nele vivemos, e nos movemos, e existimos. 1 Coríntios 10:31. Portanto,
Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Filipenses 4:20, ora, a nosso Deus e Pai, seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Então hoje nós estaremos ministrando sobre isso, sobre a glória de Deus, sobre somente Deus pode receber glória. E porque somente Ele pode receber glória e mais ninguém? Porque somente Ele é o Senhor, somente Ele é o Criador, somente Ele é o mediador, somente Ele é o Salvador, somente Ele é quem faz tudo em nós, somente tudo pertence a Ele, somente tudo é para Ele, somente há um Deus. Nós não somos deuses, ninguém é Deus, objetos não são deuses, religiões não são Deus, só existe um Senhor, um Criador, um Deus. E é sobre esse Deus que nós estaremos ministrando nessa noite. Em oposição à teologia católica romana na Idade Média, uma das bandeiras dos reformadores era uma defesa dos 2 primeiros mandamentos, que é nós amarmos, termos somente um Deus e não fazermos para nós imagens de escultura para culto. Diante da veneração aos santos, às relíquias sagradas, aos padroeiros, os reformadores defenderam corajosamente que somente Deus é digno de glória. De acordo com a Bíblia, há só um Deus que é vivo e verdadeiro. Na prática, essa doutrina bíblica, ela proíbe a adoração de qualquer criatura, tais como anjos, santos, relíquias sagradas, e também a adoração do Deus de Israel na forma de imagem. Uma vez que só existe um Deus vivo e verdadeiro, qualquer outra representação de Deus, qualquer outra pessoa que tente buscar adoração, qualquer outro objeto, placa de igreja, denominação religiosa, que queira receber glória, isso é totalmente contrário ao que as Escrituras nos ensinam, porque somente Deus deve receber glória. Com relação à prática católica romana, é notório que a adoração aos santos, aos anjos e a Maria é uma das partes principais de sua vida devocional. Os santos são honrados com templos, capelas, altares, missas, festas e dádivas que são oferecidas a eles, bem como orações, juramentos e votos. De um modo geral, eles são invocados como intercessores, protetores do mal, concessores de bênção e mediadores. Então, dentro da teologia católica romana, o que acontece? O único Deus, Criador, digno de honra, de glória e de louvor, com o passar dos anos, dos séculos, ele foi sendo deixado de lado, esquecido pela igreja. E a igreja então começa a adorar ídolos, imagens de escultura, homens que viveram neste mundo, pessoas que morreram, objetos. E a adoração, que a Bíblia diz ser exclusiva de Deus, ela foi comprometida em nossa história pela adoração a outros. De modo que esses outros santos, Maria, objetos, relíquias sagradas, eles acabaram tendo valores como mediadores de bênção, provedores de bênção, protetores contra o mal e assim por diante. Em resumo, segundo a Bíblia, toda adoração ou invocação religiosa dirigida a qualquer ser que não seja Deus é uma adoração idólatra, como diz em Romanos 1:25. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. É isso o que vai acontecendo durante a história. Quando nós olhamos para a Bíblia, há um Senhor, há uma adoração a Deus, o Criador. Quando nós olhamos na época da igreja, ali nós vemos a exaltação à pessoa de Cristo,
a glória de Cristo. Mas com o passar dos anos, nós vimos que começaram a entrar dentro da igreja. E isso, irmãos, não aconteceu de um dia para o outro. Isso tudo não aconteceu em uma geração para a outra. Isso aos poucos foram entrando. As coisas foram mudando e transformando. Porque eles foram deixando de lado as Escrituras. E começaram a fazer ídolos segundo a imaginação deles. De onde vem toda essa teologia canônica de santos, Maria, relíquias sagradas, padroeiros? Em todo lugar, menos na Bíblia. A Bíblia fala que somente Deus pode receber culto, adoração e louvores. Uma extensão da adoração aos santos é a adoração às relíquias sagradas. O que são as relíquias sagradas? São objetos pertencentes ou supostamente pertencentes a cristãos piedosos do passado, que no decorrer do tempo foram canonizados. Entre as relíquias nós encontramos fiapos de roupas, retalhos de mantos, pedaços de unha e dentes, fios de cabelo, ossos e vários outros objetos e pedaços do corpo, também pedaços da cruz de Cristo, pregos da crucificação e a própria coroa de espinhos do Senhor Jesus Cristo. O que acontece? Você vê que o homem, como nós já estudamos, ele é rápido para aquilo que é mal. Você vê que ele nunca é rápido para aquilo que é certo e aquilo que é bom. Você vê que há uma dificuldade no homem. Sempre quando solta-se o homem, ele sempre busca o caminho errado. Sempre faz o que é errado. Nunca faz o que é certo. E com o abandono das Escrituras e essa adoração a ídolos, santos e tudo mais, surge então uma outra adoração. A adoração às relíquias sagradas, que eram objetos dos apóstolos que eles supostamente falavam, de Jesus, dos apóstolos, dos profetas, roupas deles, que eles encontraram, ossos que haviam, e que a igreja naquela época, o que eles fizeram? Eles pegavam esses objetos e chamavam de relíquias sagradas. E eles colocavam essas relíquias dentro da igreja. Então, a pessoa que queria receber perdão de pecados, ela ia na igreja e diante daquelas relíquias, ao elas chegarem diante delas, eles oravam, pediam aquelas relíquias, olhavam ou estavam lá presentes diante delas, e ali havia uma promessa em que eles teriam os pecados perdoados por causa dessas relíquias, desses objetos. Olha como que é o abandono de Deus. Há um só Deus, um só Senhor e Salvador. E o homem foi colocando outros mediadores, outros deuses, outras idolatrias. Chega ao ponto deles pegarem objetos e colocarem como concessores de perdão de pecados. A Bíblia diz que o único que pode perdoar pecados é Deus. Como um pedaço de pano, como um dente, seja do apóstolo ou de qualquer outra coisa, como um pedaço de osso, como um fio de cabelo de alguém que morreu, pode perdoar pecados. Mas é isso que acontece com a idolatria. As pessoas ficam cegas em seus ídolos. Aquilo onde elas colocam a esperança é aquilo que toma conta do coração dela. João Calvino, que viveu na época da Reforma Protestante, ele diz assim: se todos os pedaços da cruz que pudessem ser encontrados fossem coletados juntos, eles gerariam um grande carregamento de navios. No entanto, o Evangelho testemunha que um único homem foi capaz de carregá-lo. Havia tantos pedaços da cruz. Por que acontecia? Eles, para quererem enganar as pessoas, vender a salvação para as pessoas, a Igreja Católica fez o quê? Eles pegavam pedaços de madeira, colocavam na igreja
Imagina isso espalhado por toda a Europa. E falavam assim: olha, venham à igreja, porque agora na igreja será mostrado para vocês um pedaço da cruz de Jesus. E vocês, ao virem à igreja e verem o pedaço da cruz de Jesus, vocês receberão parte do perdão de pecados de vocês no purgatório. Eram tantos pedaços de madeira da cruz de Cristo que existia naquela época. Imagina todas as igrejas com um grande pedaço de madeira. Que João Calvino diz que se juntasse todos os pedaços de madeira que existia, falando que era a cruz de Cristo, você poderia carregar um navio de madeira, de tanta cruz que eles tinham inventado, falando que era de Cristo. As pessoas eram conduzidas pela sua ignorância e enganadas facilmente por religião. Como em nenhum lugar da Escritura fundamenta-se esse tipo de adoração, nem ordena que seja realizado, nem atribui alguma promessa a ela, nem dá exemplo que deve ser seguido. A teologia reformada, então, os reformadores, consideraram esse tipo de adoração como apenas uma superstição religiosa. Mas não ficou por aí. Com o tempo, o Papa começou também a receber a adoração. O Papa se tornou o homem mais poderoso do mundo naquela época, na época da Reforma Protestante. Ele era mais poderoso que o rei. Ele passou a ser chamado de vigário de Cristo, substituto de Cristo. Ele começou, o Papa, a receber honras e glórias. Ele passou a se assentar no trono dentro da igreja. Até hoje. O Papa, ele fica sentado num trono, como um rei. As suas roupas são distintas da roupa do povo, mostrando a sua superioridade. Ele tem em sua cabeça uma coroa, ele é revestido de ouro. O Papa, ele pode conceder bênção. O Papa, ele pode fazer mediação na teologia católica romana. O Papa tem o poder até de salvar pessoas do inferno, por meio de um documento assinado por ele, chamado a indulgência papal. Os escritos do Papa são considerados com a mesma autoridade da Bíblia. Então, a idolatria no coração do homem, ela é desenfreada. Ela começa com algumas coisas e não tem fim. Quando o homem ele se entrega à idolatria, a idolatria ela não tem fim. O homem passa a adorar tudo o que lhe é apresentado. Até a Santa Ceia passou a ser alvo de idolatria. Uma vez que a doutrina da transubstanciação ensinava que o pão se tornava no corpo literal de Cristo e o vinho no sangue literal de Cristo, a Santa Ceia, o pão e o vinho, passou a ser adorado pela igreja. Olha a loucura da idolatria. Os homens idolatram tudo. Tudo que é apresentado aos homens, se eles não tiverem a convicção de quem é o seu Deus, tudo se torna ídolo. Inclusive o pão e o vinho. Há ainda uma outra forma de adoração proibida nas Escrituras, que além de proibir a adoração de qualquer ser além de Deus, a Escritura também proíbe a adoração de Deus por meio de qualquer representação. Até aqui nós tratamos então da afirmação da doutrina reformada da glória de Deus, em oposição à doutrina católica romana no tempo da Reforma. No entanto, irmãos, a realidade de grande parte da comunidade evangélica de nossa época faz com que essa doutrina, só lhe deu glória, somente glória a Deus, deva ter muita relevância hoje. Nós percebemos que ao longo dos anos, o homem abandonou a sua adoração a Deus e passou a adorar santos, anjos, Maria, relíquias sagradas, Papa, Santa Ceia,
Tudo o que vinha aos olhos dos homens era colocado e era aceito como algo mediador, abençoador. O homem, ele é propício a isso, propício à idolatria. Os homens, se tirarem os olhos de Cristo, afundarão em seus enganos. Porque esse é o coração do homem, é um coração enganoso. Nós devemos adorar somente a Deus, somente a Ele darmos glória, somente a Ele darmos honra. Mas o que aconteceu em nossos dias? A igreja evangélica, a protestante, que tanto lutou para somente glória a Deus, com o passar dos anos, se entregou também à idolatria. Hoje no mundo evangélico, uma imensa multidão de pessoas tem sido atraído às igrejas, para verem pastores agirem como heróis religiosos. As pessoas vão à igreja, não para glorificar a Deus, mas por causa de quem está ministrando, de homens a qual a mídia mostram cheios de poder, derrubam pessoas com os seus paletós, sopram e caem no chão, e as pessoas então acabam idolatrando esses homens, heróis chamados de heróis religiosos em nossos dias, canalizando para si mesmo uma atenção que deveria ser direcionada somente a Cristo. Vão por causa de homens e não por causa de Cristo. Vão para receber a imposição de mãos dos homens e não para receber Cristo. O líder se apresenta como revestido de autoridade espiritual máxima, pronto para solucionar problemas, curar enfermos, expulsar demônios, dar ordens e receber recompensas em nome de Cristo. É o que nós conhecemos hoje como cobertura espiritual. Homens que se colocam como mediadores entre Deus e homens. Homens que falam que têm poder. Homens que se consideram ungidos. Homens que se consideram acima dos outros irmãos. É o papado. Eles novamente desenterraram dentro da igreja protestante o papado. Ninguém tem mais poder do que ninguém na igreja. Isso é óbvio, porque todos nós temos o mesmo Espírito. Todos nós. O Espírito Santo habita em todos aqueles que creem, que foram salvos. Essa história de pastores, homens, líderes, super-heróis, que chamam a atenção para si, é um resgate novamente do papado que aconteceu na história. Somente Cristo tem poder. É diante dele que todo joelho se dobra, não é diante de homens. Você acha que um homem colocar a mão na tua cabeça tem algum poder? É somente Deus. A Bíblia diz que o véu foi rasgado. Hoje nós temos acesso ao Pai, mediante a obra perfeita e suficiente de Cristo, pelo poder do Espírito Santo, não pelo poder de homens, não pela mediação de líderes religiosos, que nada podem fazer por nós, a não ser nos conduzir a Cristo, pela sua palavra, pela palavra de Deus. Outro problema que nós vemos nos grupos evangélicos hoje, são as relíquias evangélicas. Você lembra que na história, até um dente concedia perdão de pecados. Um trapo de uma roupa que eles falavam, esse pedaço de roupa é do apóstolo João. Venham ver, que vocês receberão o perdão dos pecados por verem esse pedaço de pano. Olham os fios de cabelo do apóstolo Paulo, venham ver. Eram as relíquias sagradas na época, e até hoje tem, viu, meu irmão? Hoje existem essas relíquias tudo. Tem até a coroa do Senhor Jesus Cristo. É um absurdo, os pregos da crucificação até hoje. Eles ainda continuam com isso, como se objetos pudessem nos salvar, perdoar pecados. Mas o que acontece hoje? Hoje na igreja evangélica,
Hoje é o copo d'água, é a garrafinha d'água, é a toalha santa, é o sal grosso, é a água do Rio Jordão, é o óleo ungido, é a arca da aliança, é o manto de Elias, cajado de Moisés. Tudo isso são relíquias modernas que chamam a atenção para si. Algo que só deveria ser chamado a atenção para Cristo e não para objetos. A igreja precisa de se despertar, de amadurecer espiritualmente. Objetos não podem nos salvar, objetos não perdoam pecados, objetos não podem receber glória, são apenas objetos. A Bíblia diz que só ao Senhor Deus adorarás e só a Ele darás culto. Quem cura, quem abençoa, não é a água do Rio Jordão, não é o sal grosso, não é o manto de Elias, nem a toalha de Pedro. É Cristo. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e homens, Jesus Cristo homem. É somente Ele, nada além dele. Paulo fala em Gálatas: mesmo que um anjo desça do céu e vos prega outro evangelho que vai além do que nós temos pregado, seja anátema, seja maldito, seja amaldiçoado. É somente Deus pode receber glória, é somente Deus pode nos abençoar, é só Deus pode perdoar os nossos pecados, é somente Deus. E pior ainda, não ficou por aí. A teologia da prosperidade trouxe o culto a Mamon para dentro das igrejas. A ênfase no dinheiro durante o culto. Eles afirmam que é o dízimo que vence Satanás. Não é Cristo, não é a cruz de Cristo, é o dinheiro. Que é a oferta que nos faz prosperar, não é Deus, é a oferta, é o dinheiro. Culto a Mamon, culto ao dinheiro. Tiraram a glória de Cristo, tiraram a glória de Deus do meio das igrejas, para colocar outras coisas, outros objetos, outros deuses, outros meios de adoração. A teologia da prosperidade, ela é marcada por duas pregações no culto. Uma pregação que fica só falando sobre dinheiro, dinheiro, dinheiro. Vem tudo da ênfase da teologia da prosperidade. O culto não é sobre dinheiro. O culto não é para nós. O culto é para a glória de Deus. Nós não viemos aqui buscar para nós. Nós viemos aqui para adorar a Deus. Muitos também não sabem a respeito da confissão positiva. A raiz da confissão positiva, ou do poder da palavra, ensina que temos poder em nossas palavras, porque somos pequenos deuses. Sabe por que eles ensinam? Olha, cuidado com as tuas palavras, porque as tuas palavras têm poder. Eles ensinam isso porque na raiz, quem começou com essa história de poder da palavra, ele ensinava que isso acontece porque os homens são pequenos deuses. Nós não somos deuses, não há poder nenhum em nossas palavras, só há poder na palavra de Deus. Só Ele pode falar e acontecer, só Ele pode determinar e acontecer. Você acha que se você falar alguma coisa, vai mudar alguma coisa, se Deus não agir? Em nós não há poder, nós não somos deuses. As igrejas se juntam hoje para a sua própria adoração, para a sua própria exaltação, para cultuarem a si mesmo e não a Deus. O culto que deveria ser simples e para Deus, se tornou um espetáculo de apresentação de músicas, teatros, danças. O culto que deveria ter Cristo como centro, passou a ter o centro o homem. Cultos foram direcionados às necessidades dos homens, como culto de libertação, culto de cura, culto de aniversário do pastor, culto de comemorações seculares, dia das mães, dia dos pais, dia das crianças, culto da prosperidade, culto da revelação. Olha o absurdo que nós chegamos em nossos dias. O culto não é para nós, o culto não é para a nossa necessidade, o culto não é para os homens.
O culto deve ser dado somente a Deus. Somente Ele deve ser honrado, glorificado em nosso meio, e não nós. Mas o homem, ao tirar os olhos da glória de Cristo, ele acaba colocando os olhos em outro lugar, em um outro Deus. É por isso que Lutero diz que nós devemos ouvir o Evangelho todos os dias, porque todos os dias nós nos esquecemos dele. De acordo com o Catecismo Maior de Westminster, uma confissão de fé puritana, diz assim a pergunta 1, a resposta da pergunta 1: o fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. O fim principal nosso, para que nós fomos criados? Para glorificarmos a Deus e nos alegrarmos nele. É por isso que o culto não pode ser dado a nós, nem para as nossas necessidades, nem para pessoas, nem para aniversário de pastor, nem para comemorar qualquer dia que for. Porque é somente Ele pode receber glória. E a finalidade de nós sermos criados por Ele é nos alegrarmos nele. Eu venho na igreja para me alegrar nele, para buscar Ele, para me satisfazer nele, e não nas coisas desse mundo, mas nele. Mas a idolatria, meus irmãos, elas não fica por aí apenas. Não é apenas adorar outros deuses ou imagens sem vida. A idolatria é colocar qualquer coisa acima de Deus em nossas vidas. Podemos idolatrar uma pessoa, família, emprego, partido político, dinheiro, placa de igreja. Podemos idolatrar até o nosso próprio coração. Olha o que Jesus diz em Lucas 14, 26. Se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Muitas vezes nós nem percebemos, mas nós acabamos nos tornando o nosso próprio Deus. O nosso coração acabou se transformando em um Deus. Casamento, filhos, família, dinheiro, trabalho, placa de igreja, tudo acabou se tornando em um Deus. E Jesus fala: não, vocês não entenderam. Nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas, de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças, porque só há um Deus, e esse Deus, Ele não é visível, esse Deus não é palpável, esse Deus, Ele é Espírito, e é Ele que nós devemos adorar. Vamos voltar então aí em Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20, versículo 1, diz assim: então falou Deus todas estas coisas. Aqui Deus estava estabelecendo a sua aliança com o povo de Israel. E Ele estava estabelecendo os 10 mandamentos. Quando diz aqui, então falou Deus todas estas palavras, palavras aqui é um termo no Antigo Oriente, um termo técnico do Antigo Oriente, para condições de uma aliança. Deus estava fazendo uma aliança com aquele povo.
quando diz, então falou Deus todas essas palavras, significa que Deus estava fazendo uma aliança com Israel, com aquele povo. No versículo 2, eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. No versículo 2 nós vemos o quê? As condições da aliança, que estão firmemente fundamentadas em quem Deus é e como Ele se fez conhecido. O Senhor está sendo apresentado aqui como o grande rei de Israel, cuja ação em favor de Israel requer a sua gratidão e lealdade. Eu sou o Senhor, o teu Deus. Que Deus? O Deus que te tirou da terra do Egito, da escravidão. Ele é Deus. Ele estava mostrando ao povo quem Ele é, que Ele era o Senhor, que eles foram livres da escravidão, livres do Egito, não pelas suas forças, não pelos seus méritos, não por suas obras, mas eles foram salvos do Egito, da escravidão, porque Deus os salvou. E dentro dessa aliança, Deus então fala, eu livrei vocês, por isso eu sou o seu Deus. É a mim que vocês devem prestar culto. E você observa a dureza do coração do homem. Em pouco tempo que eles saem do Egito, diante de todos aqueles sinais, mar vermelho se abrindo, em pouco tempo, aqueles homens fazem um bezerro de ouro, começam a adorar aquele bezerro, e começam a falar, estes foram os deuses que nos tirou da terra do Egito. É por isso que Paulo diz, somos rápidos para pecar, somos rápidos para fazer o que é mal, o nosso coração é corrompido, os nossos pensamentos são corrompidos por causa do pecado de Adão, que está em nós. Se não for Deus a nos guiar, se não for Deus a nos manter de pé, todos nós falharemos, todos nós cairemos. Então Deus, diante dessa aliança, Ele deixa bem claro, eu sou o teu Deus, foi eu quem te tirou da terra do Egito. Quem é o teu Deus? Quem foi que te salvou? Para que você então possa adorar. Quem foi? Foi eu que salvei vocês. Foi a placa da igreja que salvou vocês. Foi o irmão que salvou vocês. Foi o óleo ungido que vocês receberam na testa. Foi o vale do sal grosso que vocês passaram. Quem salvou vocês? Foram os teus dízimos. Deus fala, eu sou o Senhor teu Deus. Eu vos tirei da terra do Egito, da escravidão, da servidão. Deus se apresenta como o Deus deles. Por isso ele diz no versículo 3, não terás outros deuses diante de mim. O que o Senhor exige de nós? O que o Senhor exigiu de Israel? A lealdade exclusiva à sua aliança. Como o único e verdadeiro Deus do céu e da terra, o Senhor não pode e não vai tolerar a adoração de qualquer outro Deus. A palavra aqui, diante de mim, ela é uma expressão que significa em oposição a mim, pode ser traduzida assim também. E talvez seja a expressão mais apropriada, quando nós lermos todo o contexto. Todos os deuses falsos estão sempre em oposição ao Deus verdadeiro. E o culto a eles é incompatível com o culto ao Senhor.
Só existe um Deus. Os deuses das nações, dos povos, das pessoas, são apenas imaginação de seus pensamentos, criação humana. Todo esse tipo de deidade, fora o Senhor, está em oposição ao próprio Deus. Porque Deus diz que Ele é o Senhor, Ele é o único Deus. A violação ao adorar outro Deus afetaria seriamente as gerações futuras, porque o Senhor exigiu a devoção total e exclusiva. Ou seja, o nosso Deus, Ele é zeloso. A adoração de representações feitas por homens significava nada menos que o ódio ao Deus verdadeiro. Deus, ao afirmar que Ele é o único verdadeiro, que Ele é o Senhor, e que só Ele deve ser adorado, os homens, em seus corações enganosos, ao buscarem outros deuses, ao fazerem outros deuses, ao confiarem em si mesmos, eles estavam colocando as suas vidas em oposição seriamente a Deus, prejudicando as suas próprias vidas e as suas gerações futuras. Então ele diz no versículo 4: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não façam imagem de escultura. Os deuses do Egito e Canaã eram frequentemente associados com algum aspecto da criação e adorados, como ou através de objetos que os representavam. O Senhor deixou claro com as pragas e o êxodo que Ele tinha poder sobre todos os aspectos da criação, porque toda a terra é dele. E assim Ele ordena a Israel a abster-se de elaborar uma imagem de qualquer coisa no céu, na terra, para adoração. Essa proibição se fundamenta no fato de que o Senhor, Ele é um Deus zeloso. O Senhor, Ele não tem forma física, Deus é espírito. E nós não podemos associar Deus a uma forma. Como nós vamos fazer um Deus, se o nosso Deus ele é transcendente? Como nós vamos fazer um Deus, se o nosso Deus é infinito? Como nós vamos fazer um Deus que está em todos os lugares ao mesmo tempo? Que conhece todos os corações e pensamentos? Como vamos fazer um Deus que sustenta todas as estrelas do universo? Com as suas mãos, com a sua palavra, com o seu poder. Como podemos criar alguma coisa parecida com isso? É por isso que Ele é zeloso, Ele falando, não há um outro Deus. Só existe um Criador, um Senhor, um Deus verdadeiro e vivo. Por isso não façam imagens de escultura, porque nenhuma imagem é a semelhança de Deus. Versículo 5: não as adorarás, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor, o teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Moisés, ele vai deixar claro que os filhos não são punidos pelos pecados do pai. A Bíblia deixa bem claro para nós que aquele que pecar, esse morrerá. Então, cada um, ao pecar, ele pagará pelo seu próprio pecado. Mas o que acontece quando ele diz que visita a 3ª e a 4ª geração? Significa que os filhos vão sentir o impacto
De acordo com John MacArthur, o impacto de violação da lei de Deus pela geração de seus pais como consequência natural de sua desobediência e seu ódio a Deus. Filhos criados nesse ambiente incorporam e depois praticam idolatria semelhante, expressando assim eles próprios desobediência odiosa a Deus. A diferença na consequência serve de advertência bem como de motivação para nós. O impacto sobre a descendência daqueles que desobedecem a Deus, daqueles que vivem na prática da idolatria, naqueles que deixam de reconhecer o Senhor e passam a seguir o próprio coração, ou a própria vida, ou um ídolo, ou pessoas, ou seja, o que for. Pessoas que entram na idolatria, ao invés de colocar os olhos, seguir a palavra de Deus, colocar os olhos em Cristo, desvia os olhos e o caminho para qualquer outro. O que vai acontecer? Isso vai impactar diretamente toda a outra geração. Filhos criados em meio à idolatria vão buscar a idolatria, vão continuar na prática de pecados, se Deus não agir convencendo os seus corações. Há uma consequência, há consequências de imoralidade, consequências de divórcio, consequências de traumas. Há várias consequências causadas pelo pecado. As consequências passam para gerações. Famílias de pais destruídos geralmente vão ter filhos também com famílias destruídas. E por que isso acontece? Porque o pai e o filho abandonaram ao Senhor. E você vai perceber o neto, e o neto no mesmo caminho, porque o neto também está abandonando o Senhor. Não é que há uma maldição hereditária, não existe maldição hereditária. O que existe é desobediência hereditária. O pai desobedece, o filho desobedece, o neto desobedece. O pecado então enche essa família, enche essa geração. A imoralidade, divórcios, brigas, contendas, toda sorte de coisas ruins acontecendo diante deles. Porque ao invés deles se prostrarem diante do Senhor, ao invés de confessarem Jesus Cristo como único Senhor e Salvador, ao invés de se arrependerem dos seus pecados, confessar o Senhor, continuam amando o pecado. A experiência humana confirma isso por nós, que o comportamento imoral por parte dos pais muitas vezes resulta em sofrimento para filhos e netos. Pais que abandonaram a Deus, pais irresponsáveis, que não buscaram ao Senhor de coração, que não fizeram de suas casas um altar ao Senhor, que rejeitaram a Cristo. O que nós podemos ver é um resultado de sofrimento para filhos, netos e gerações seguintes. Este é um dos aspectos mais dolorosos do pecado, que prejudica os outros, além do próprio pecador. Aqueles que persistirem em sua incredulidade e pecado, permanecerão como inimigos de Deus. Mas o ciclo de pecado e sofrimento pode ser quebrado, mediante o arrependimento dos pecados e crer em Jesus Cristo. O Senhor diz que Ele fará misericórdia de todos aqueles que o amam. Irmãos, nós devemos resgatar novamente o sola, só lhe deu glória. Devemos resgatar novamente que só existe um Deus, um Senhor, que só existe um que pode receber culto, honras e louvores, que só existe um que pode nos abençoar ou amaldiçoar, que só existe um que pode nos dar vida ou nos condenar, que só existe um Deus.
E esse Deus é o Criador dos céus e da terra. Esse Deus é o nosso Deus. É o Deus a qual a Bíblia nos mostra, o Senhor. E nós devemos novamente, conforme a reforma protestante nos mostrou, gritar novamente: só lhe deu glória em nossos dias. Nós rejeitamos qualquer mediação de homens, qualquer mediação de objetos, qualquer mediação de mortos, qualquer mediação de óleo, sal, rosa, qualquer mediação do que for. O nosso único mediador é o Senhor Jesus Cristo. Nós devemos novamente trazer isso à tona, lembrar nós, e lembrar a nossa geração, preparar a nossa geração, preparar os nossos filhos, para eles não negarem o Senhor, para eles continuarem glorificando somente a Deus. Nós seremos tentados, irmãos, a mudarmos tudo isso. Em poucas gerações mudaram totalmente o Evangelho. Nós seremos tentados a tirar a simplicidade de um culto e transformar um culto em uma apresentação de homens, para agradar ou agariar pessoas. Nós seremos tentados a tirar os olhos de Cristo e querermos acrescentar objetos para nos satisfazer, métodos para ganhar almas. Nós seremos tentados a isso. A igreja foi tentada durante a história. Eles vacilaram de um culto somente a Cristo. Daqui a pouco não tinha mais Cristo. Tinha tudo menos Cristo. Tinha imagem, Maria, santos, relíquias, papa, pastor, padre, homens. Tinha tudo. Mas não se encontrava mais o Evangelho, não se encontrava mais Cristo. Por isso nós devemos tomar muito cuidado, para nós não nos desviarmos da verdade, não abrirmos mão das Escrituras Sagradas, para satisfazer o nosso coração, porque o nosso coração, ele quer isso. Ah, Danilo, podíamos renovar, podíamos inovar, podíamos fazer isso. Os irmãos vão gostar dessa música, os irmãos vão gostar disso, outros vão gostar daquilo. E logo, uma igreja de ovelhas se transformará em um curral de bodes. Por isso a importância de nós zelarmos pela santidade da igreja, pela nossa santidade, e dizermos: não a nós, não ao nosso coração, não à nossa honra nem à nossa glória, não a nenhum dos homens, não, somente Cristo, somente o Senhor. E nós vamos fazer neste momento uma reflexão a respeito disso. Onde tem estado o teu coração? Será que o nosso coração não tem praticado a idolatria? Talvez você não tenha uma imagem na tua casa, mas talvez você está fazendo a tua vontade e não a vontade de Deus. Talvez o teu coração está te enganando. Talvez você está amando mais as coisas deste mundo do que o próprio Deus. Você está seguindo o seu próprio caminho e não o caminho de Deus. Estamos buscando a nossa própria satisfação e não a satisfação nossa em Deus. E isso acaba nos cegando, porque é o que faz a idolatria. Você começa a adorar um ídolo, daqui a pouco a Bíblia diz que você se torna como um ídolo, sem um entendimento. Deus liberta o povo de Israel, lá da escravidão, daqui a pouco eles fazem um bezerro de ouro. Olha que cegueira, como isso pode acontecer? E dizer que o bezerro que libertou eles acabaram de fazer o bezerro. E agora o bezerro que eles acabaram de fazer foi o bezerro que libertou eles do Egito. Isso é o coração do homem. Por isso que a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. E nós devemos voltar o nosso coração para Cristo,
Olha para Cristo. O puritano Jonathan Edwards, ele disse uma frase para que Deus colocasse a eternidade nos olhos dele. E é isso que nós muitas vezes precisamos. Colocar a eternidade diante dos nossos olhos. Porque se nós olharmos para este mundo, daqui a pouco, nós estaremos adorando este mundo, ao invés do Criador. Vamos orar neste momento, então.